Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Hoje nós vamos estudar mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, e nós estamos utilizando as revistas da CPAD. E nesse segundo trimestre, que por sinal já está chegando ao final, estamos estudando dons espirituais e dons ministeriais. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero convidar você a inscrever-se no meu canal, Se você ainda não é inscrito, me ajude aí inscrevendo-se. É muito simples, é só clicar, em inscreva-se e depois você acione o sininho das notificações para você receber os vídeos aqui quando são postados, você recebe de primeira mão. Depois eu quero pedir para você deixar o seu like, assistir o vídeo até o final, porque isso é muito importante. E também depois, se você puder, também compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título O Presbítero, Bispo ou Ancião. Então o título da nossa lição é O Presbítero, Bispo ou Ancião. O textuário da nossa lição diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Está escrito na carta de Paulo a Tito, uma carta pastoral, capítulo 1, verso 5. A verdade prática diz: o presbítero deve ser constituído ou presbitério, melhor dizendo, deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe está em duas cartas do Novo Testamento. A primeira está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7, e também na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 1 a 4. É muito importante você realizar a leitura bíblica em classe, Porque é o que eu sempre digo aqui nas aulas. A lição ela é baseada na leitura bíblica em classe, na sua maior parte, O ponto central da nossa lição diz o seguinte: o presbítero zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então, nós vamos estudar hoje a função de presbítero, bispo ou ancião. O esboço da nossa lição, uma visão geral da nossa lição, o que nós vamos aprender, A lição está dividida em 3 pontos. O primeiro, a escolha dos presbíteros. Subtópico 1, significado da função. O 2, a liderança local. E o 3, as qualificações. O tópico de número 2, a importância do presbitério. Então, nós vamos ver aí o significado do termo. O 2, a atuação do presbitério. E 3, a valorização do presbitério. O tópico principal de número 3 diz os deveres do presbitério. O subtópico 1, apacentar a igreja. O subtópico 2, liderar a igreja local. E o subtópico 3, ungir os enfermos. Então, é sobre isso que nós vamos aprender nessa abençoadíssima lição desse assunto tão importante. Vamos lá, então. A título de introdução, nós vemos o seguinte: por causa do crescimento da igreja nos dias dos apóstolos, foi necessário os apóstolos estabelecerem
presbíteros, né, para cuidar das igrejas locais. Nós vemos o texto áureo da nossa lição, né? Paulo ele vai falar isso a Tito, né? Ele vai dizer, fala, eu deixei você em Creta, né? Creta era uma ilha, né? Com várias aldeias, vamos dizer assim, várias cidades, né? E Paulo diz, eu deixei você em Creta para que pusesse as coisas em ordem, né? E estabelecesse os presbíteros para cuidar de cada igreja, né, na ilha de Creta. Então, os presbíteros foram instituídos para cuidar das igrejas que iam sendo instaladas, né? As igrejas novas que iam nascendo, né, com o anúncio do evangelho, então precisava de presbíteros. Então, é sobre isso que nós vamos estudar nesta lição. Então, o ponto principal de número 1 diz a escolha dos presbíteros. Então, vamos lá para o subtópico de número 1, significado da função. A palavra presbítero, né? Presbíteros, em grego, significa ancião. É uma pessoa mais velha e madura, tá bom? Não é somente uma pessoa velha em idade, mas o presbítero precisava também ser uma pessoa madura. Então, a palavra presbítero significa ancião, uma pessoa mais velha, uma pessoa com uma maturidade mais avançada para tomar conta das igrejas, né? Uma outra coisa que nós podemos destacar aqui é que logo no título da lição, né, presbítero, o presbítero, bispo ou ancião. Então a palavra presbítero, ela é na verdade um sinônimo, né, de bispo, de professor, de ancião, né, e muitas vezes até de pastor, porque o presbítero ele dirigia a igreja, né? Ele era o líder espiritual da igreja. Então, na verdade, muitas igrejas usam, né, o título de bispo, né? Outras igrejas pastor e outras presbítero, né? No caso da Assembleia de Deus, nós temos os presbíteros, né? E dentro da linha de pensamento assembleiana, existem dois tipos de presbítero, né? É aquele que trabalha na palavra, né? E aquele que não trabalha ainda nessa área. E a Bíblia diz que aqueles que trabalham na palavra, eles são dignos de duplicada honra, né? Duplicados honorários. Então há essa diferença, né, no meio assembleiano, no ministério assembleiano, do presbítero que está com uma ação pastoral, dirigindo uma igreja, e os presbíteros auxiliares, né? Tantos que às vezes trabalham, né, geralmente trabalham na palavra, e outros ainda não trabalham na palavra. Então, esse subtópico 1, nós vimos aí, né, qual a função do presbítero significa, né, a palavra presbítero significa ancião, significa uma pessoa mais madura e é sinônimo de bispo, de professor, de ancião, de supervisor, né, e muitas vezes até de pastor. O subtópico 2 diz a liderança local, né? Os presbíteros, eles eram colocados, né, nas igrejas locais para agir como pastores, tá bom? Então é o que eu acabei de dizer. Muitas vezes o presbítero, como a gente diz, ele está com a ação pastoral. Ele não foi consagrado, ordenado ainda pastor, mas ele já está com ação pastoral, né, em determinadas igrejas, né, ou igrejas, nas igrejas locais, né. Ele é ordenado a presbítero, né, consagrado a presbítero, e ele está colocado nas igrejas locais com a
a ação de pastor. Ele está sendo pastor daquela igreja até ele ser consagrado a pastor mesmo, né? Para receber a ordenação de pastor. Ele é presbítero, mas com ação pastoral. O subtópico 3 diz as qualificações, né? Existem várias qualificações para aquele que almeja, né, ser um presbítero, aquele que almeja ser um presbítero na casa de Deus. E você pode, eu vou deixar aqui a referência de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7, você vai ver ali várias qualificações que há para o presbítero, né? Você vai ver ali que aquele que deseja ser um presbítero, ele deseja uma excelente obra. Porém, né, aí Paulo começa a listar uma lista de qualificações que muitas vezes algumas pessoas não estão enquadradas, né, nessas qualificações, e aí onde ele não consegue a função de presbítero. Mas você pode ler lá 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Então, esse primeiro ponto, nós vimos essas coisas importantes sobre o presbítero, né? Ele era o líder local das igrejas, né? E ele tinha que ter qualificações para servir a Deus ali, como líder espiritual da igreja. Agora, o ponto principal de número 2 diz a importância do presbitério, né? Agora vamos falar do presbitério, que é um conjunto de presbíteros, né? Vamos dizer assim, tem o presbítero, que é a pessoa, o obreiro, e o presbitério, que é o corpo de presbíteros, né? Então, nós vemos aí, no subtópico 1, o significado do termo, né? O que vem a ser o presbitério, né? É um conselho formado por anciãos, por presbíteros, né? Que a palavra presbítero significa ancião, da igreja cristã, né? Da igreja cristã. É um conjunto, né? É um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 14, ele escreve a Timóteo, né? Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, Timóteo foi chamado por Deus através de uma profecia, né? Foi dado por profecia e também foi consagrado pela imposição das mãos do presbitério, do conselho de presbíteros, né? Então, Timóteo, apesar de ser novo, né, ele foi consagrado como um ancião. Isso aqui vale uma observação, né? Por quê? Porque a palavra presbítero, ela significa ancião. Só que Timóteo, ele foi separado, né, ainda jovem, né? Alguns estimam aí, né? A Bíblia não relata, mas alguns estimam aí 35 a 40 anos, né? De 30 a 40 anos, nós não sabemos, mas parece que sai fora um pouquinho da palavra presbítero, né? Apesar que não tem essa especificação para Timóteo de presbítero, né? Mas tudo indica que ele, biblicamente ele era um pastor, né? E podemos dizer que um presbítero, e ele foi separado ainda novo, né? O próprio Paulo diz: ninguém despreze a sua mocidade. Então, às vezes você vê na Assembleia de Deus, né? E também em outras igrejas, o presbítero mais com uma idade menor, né? 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? E a palavra presbítero significa ancião, mas não necessariamente precisa ser um ancião na idade. O importante é que o bispo, o presbítero, tenha as qualificações de 1 Timóteo 3, como eu já disse, né? 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo de 1 a 7.
Então vamos lá. Subtópico 2, a atuação do presbitério. O que o presbitério faz, né? Ele trabalha na resolução de problemas na igreja. Então é um conselho de presbíteros que juntos discutem, né, amigavelmente, logicamente, baseados nas escrituras, e resolvem os problemas que surgem na igreja. Nós temos um exemplo disso em Atos capítulo 15, né, quando muitos gentios começaram a se converter e muitos crentes, né, judeus que criam em Cristo, ainda guardavam os costumes da lei de Moisés, como a circuncisão. Então houve uma certa contenda, né? E aí a Bíblia diz em Atos 15, 6, que congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerarem esse assunto. Então, qual assunto? O problema do crente gentil ainda ter que guardar a lei de Moisés, né? Os rituais da lei de Moisés. Então, os apóstolos se reuniram com os anciãos. Olha a diferença, apóstolos e anciãos. E anciãos aí é a palavra presbítero. Então, os presbíteros, como um conselho de homens de Deus, trabalham para resolver os problemas da igreja, né? E nós vemos também no subtópico 3, a valorização do presbitério. Isso aqui é muito importante, né? Paulo, ele deixa isso muito claro, né? Que os presbíteros devem ser valorizados, né? Você pode ler isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, né? Você pode notar esta verdade. Paulo diz, né, a Timóteo: os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então nós voltamos naquele assunto, né, do entendimento da Assembleia de Deus quanto a dois grupos de presbíteros, né? E aqui fica claro, né? Os presbíteros que governam bem, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, subentende-se que aos presbíteros que trabalham na doutrina, pregando, ensinando, e aos presbíteros como corpo de obreiros, né, que administram a igreja. Então, por isso que a Assembleia tem essa visão de dois tipos de presbítero, né? Mas esse não é o assunto aqui. O assunto aqui é a valorização do presbitério. Então, os presbíteros devem ser valorizados, né, como homens de Deus escolhidos para fazerem a obra do Senhor. Então, nesse ponto 2, nós vimos a importância do presbitério, né? A importância do presbitério. O que é o presbitério? É um conselho formado por anciãos da igreja cristã, né? Eles trabalham na liderança da igreja e na resolução de problemas quando surgem, né? Nós citamos o exemplo aqui de Atos capítulo 15, o problema dos costumes judaicos para cristãos gentios, né? Os apóstolos se reuniram com os anciãos, que eram os presbíteros, e resolveram o problema, né? E também nós vimos nesse ponto a valorização do presbitério, né? O presbítero deve ser valorizado. Agora, o ponto principal de número 3, os deveres do presbitério. Então, quais são os deveres do presbitério? Subtópico 1, apacentar a igreja. Apacentar a igreja. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 2, Pedro diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Esse texto,
irmãos, é um manual para o presbítero, para o pastor, para o bispo, para o ancião. Ele é um manual. Por quê? Primeira coisa, apacentai o rebanho de Deus. O rebanho, a igreja, não é do pastor. A igreja não é do presbítero que está com ação pastoral. A igreja é de Deus, que está entre vós, ou seja, o presbítero precisa estar no meio da igreja, né? Participando, aquele que é líder da igreja, participando da convivência com o rebanho, tendo cuidado dele, cuidar do rebanho. Olha que coisa interessante, né? Não por força, não obrigado, mas voluntariamente. Então o pastor, por isso que o pastor, o presbítero, precisa ser chamado, porque se ele é chamado, ele vai fazer voluntariamente, ele vai fazer de livre e espontânea vontade. Não é que ele não terá o seu recurso financeiro, a sua ajuda de custo, o seu salário, porque a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Porém, ele não fará isso, como diz aqui mais para frente, né? Não, nem por torpe ganância. Ou seja, não faça por dinheiro, mas de ânimo pronto, animado, pronto para servir o rebanho. Então você que é pastor, você que é presbítero, que está com ação pastoral, nunca se esqueça, o rebanho é de Deus. Apacentai o rebanho de Deus. Então, os presbíteros, eles atuam, né, na formação espiritual da igreja, na formação social, moral e familiar da igreja. Então, eles atuam em várias áreas, levando a igreja a continuar no caminho para o céu. Né? O subtópico 2 diz, liderar a igreja local. Então, o presbítero, ele lidera a igreja local. O presbitério lidera a igreja local. Às vezes pode confundir, né? Você que é um assembleiano, nós precisamos fazer mais uma vez essa diferenciação, né? O presbitério, ele é um conselho de anciãos, de homens de Deus, que dirige a igreja. Dentre eles, há os presbíteros que trabalham na palavra, né? Às vezes ele é o pastor da igreja, ele está com ação pastoral, então ele lidera a igreja do Senhor. Bom, e o presbitério, ele trabalha em duas esferas. Primeiro, o governo da igreja, englobando aí todas as questões administrativas também da igreja. Né? E também trabalha no ensino. Até uma das qualificações do presbítero, do bispo, do pastor, em Timóteo capítulo 3, é que ele, está lá no versículo 2, no finalzinho do versículo 2, diz que ele seja apto para ensinar. Então, o presbítero, né, principalmente os que trabalham na palavra, né, eles precisam ser aptos para ensinar, manejar bem a palavra da verdade. Então, o presbitério trabalha nessas duas esferas, no governo da igreja e no ensino, né? E para essas funções é preciso preparo. Preparo. Os obreiros, presbíteros, o presbitério precisa de preparo. Bom, precisa ter aquele preparo para trabalhar tanto no governo da igreja como no ensino da palavra de Deus, né? Então, por isso que há aquelas inúmeras qualificações do bispo, do presbítero, do pastor, em Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. E para encerrar, subtópico 3, qual é a função do presbítero? Ungir os enfermos. E aqui eu quero fazer uma observação, né? Mas vamos ler primeiro Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Então, uma outra função do presbítero é ungir os enfermos. Na Assembleia de Deus,
somente unge os enfermos os presbíteros, tá bom? Aqui independente se ele trabalha na palavra ou não. Ele tem a autorização para ungir os enfermos. E aqui eu quero fazer uma ressalva, né? Nós respeitamos quem pensa diferente, porém, examinando o Novo Testamento, né, nós não encontramos outra unção, né, a não ser a unção dos enfermos. Não encontramos unção de carro, unção em carro, em casa, em carteira de trabalho, né? Nós respeitamos cada tipo de pensamento, mas nas páginas do Novo Testamento nós não encontramos esse tipo de unção, como no Antigo Testamento, que eram ungidos reis, profetas, sacerdotes. No Novo Testamento, a unção é para os enfermos. O único ensino que há, né, de unção no Novo Testamento é para os enfermos. E ressaltando que os únicos autorizados para ungir são os presbíteros, tá bom? Então, nós não devemos ter essa prática, né, de dar óleo para os irmãos e eles ungirem a si mesmos, né? Isso não é uma prática neotestamentária. A Bíblia é muito clara em dizer: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele com azeite, com óleo, em nome do Senhor. Então, essa foi a lição de número 11, né? O presbítero, bispo e ancião. Vamos recapitular aqui rapidinho aquilo que nós aprendemos nesta aula, né? Nós aprendemos no tópico 1 a escolha dos presbíteros, né? Como eles são escolhidos, o significado da função, a liderança local e as qualificações. No ponto principal 2, a importância do presbitério, né? O significado do presbitério, que é um conselho formado por anciãos que dirigem a igreja de Cristo, né? A atuação do presbitério e a valorização do presbitério. No tópico 3, os deveres do presbitério. Então nós aprendemos aqui que o presbitério tem o dever de apacentar a igreja, né? Liderar a igreja local e também ungir os enfermos. Espero que você tenha gostado da aula, né? E se você gostou, logicamente, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like aí, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.